Bom dia, queridos amigos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos pensamentos nessa manhã, que alimentamos a esperança, o desejo de servir. Ajude-nos, Senhor, a elevar os nossos pensamentos nesta hora tão sublime do Evangelho, para que possamos fortalecer os corações de todos aqueles que compartilham conosco destes momentos felizes. Nós vamos ler hoje obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse os frutos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, nosso querido e amado Mestre, rogando a Ele a proteção para todos nós, as inspirações necessárias para que possamos agir corretamente. Dai-nos, Senhor, o amparo amigo, estabelecendo em nossa consciência a gratidão por tudo que temos recebido, pela vida, pelo corpo, pelas oportunidades, pelo Evangelho, pelos irmãos que caminham conosco nesta jornada. Assim, Jesus, rogando com imenso amor a estes abnegados irmãos, nós agradecemos a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, pela comida à mesa, pelas mãos do trabalho, por tudo aquilo, Senhor, que nos faz crescer, progredir e melhorar. Que a paz augusta dos nossos benfeitores amigos possam estar junto de nós, auxiliando-nos a desvencilhar das coisas pequenas do mundo. Que a doce paz esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que
que assim seja. Meus amigos, nós estamos diante de um capítulo que vem nos pedir bastante reflexão para que nós nos tornemos um dia os bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. O convite é para nós brandarmos, buscarmos na brandura tudo aquilo que vai nos pacificar, aquilo que vai fazer com que a gente encontre um caminho reto, um caminho justo, para que possamos, dentro da legislação que dirige a nossa vida, possamos compreender o valor das nossas lutas, de tudo aquilo que Deus, nosso Pai, tem nos oferecido. E essa lição, nós vamos ver que ela fala sobre a obediência e a resignação. Eu vejo ela como uma continuação de nossa prece, porque ninguém pode ser resignado sem conhecer o que na verdade, o que isso representa para o espírito que já adquiriu uma paciência para que a gente não venha a cair no desvalador de nossos erros. Então, a doutrina de Jesus, ela ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, que são duas virtudes comparáveis com a doçura. E muitos ainda estão tão fortemente já impregnando o nosso pensamento para que nós venhamos a avançar e não confundir com a negação do sentimento e da vontade. Kardec nos traz aqui na mensagem de Lázaro uma colocação que merece uma reflexão profunda por nossa parte, que é a obediência ao consentimento da razão. Para que eu obedeça, eu preciso conhecer quais são as leis que me cabe obedecer. E dentro dessa obediência, ele vai falar do consentimento da razão, porque a razão, à medida que eu tenho um pensamento inteligente, a razão amplia os seus filtros e leva esse pensamento que foi direcionado pela nossa inteligência para a consciência, que vai liberar para nós o processo do fluxo mental. E nós vamos ver que temos também, junto da obediência, que é o consentimento da razão, ou seja, a razão amplia os filtros em direção à consciência, essa consciência recebendo a força do fluxo mental, dos sentimentos, ela vai fazer com que haja um consentimento daquilo que nós estamos aspirando. E esse consentimento, ele tem que partir da razão e da consciência. Mas nós vamos ver que ele fala também da resignação. E a resignação é o consentimento do coração. Então, são todas aquelas forças ativas que vão fazer com que a gente possa lutar sem deixar criar em nós a revolta, a aspereza. Nada disso nós podemos considerar parte desta situação que muitas vezes nós somos convidados a vivenciar, que é a resignação. Porque, na verdade, a resignação para que a gente possa compreender, né, o que seja resignação, nós temos que estudar a paciência para que não venha trazer resultados contrários, contraproducentes. Então, muitas vezes, todos nós necessitamos, de alguma forma ou de outra, ajustar a resignação no lugar certo, porque a resignação, se ela está ligada aos sentimentos, nós precisamos, ao coração, né, como o Evangelho nos fala, que é a representação do sentimento, nós precisamos ver que é necessário que eu conheça a lei. E se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmatelemos em gritaria e inconformação. É preciso tomar decisão de todos os sentidos e reentretecê-los para o bem no tear da vida. Essa situação trazida até pelo nosso irmão Emmanuel, essa frase que eu estou comentando, é que vai nos mostrar para nós
que toda a questão da nossa vida implica na obediência às leis de Deus. E essas leis, elas estão na nossa consciência. Todas as vezes que nós fugimos da lei, nós estamos afastando da verdade. E Jesus foi a encarnação dessas virtudes, tanto da consciência, da obediência, como também tanto da obediência quanto da resignação. E ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer no seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício da renúncia carnal. Nós podemos ver que quando Kardec coloca essa mensagem de Lázaro nesse item, nós vemos que grandes espíritos, os espíritos cristãos, eles se renderam aos mais diversos sacrifícios, renunciando a tudo em função do amor que eles tinham por Jesus. Mas nós sabemos que cada época é marcada por uma virtude ou por um vício. Então é preciso que a gente saiba que ora nós ganhamos, salvamos, ou ora nós perdemos. Então, a virtude na nossa geração é, sem dúvida, a atividade intelectual. Todo mundo hoje quer buscar um diploma na intelectualidade, quer buscar um título para que ele possa demonstrar o valor da sua condição intelectual. No entanto, o vício que nós hoje estamos vivendo também, paralelamente à virtude que nós estamos tentando trabalhar conosco, que é a obediência e a resignação, nós vamos ver que o vício da nossa geração é a indiferença moral. Então, nós temos a virtude, é a atividade intelectual, mas o vício é a indiferença moral. E hoje nós estamos vendo isso de forma assustadora, quando nós presenciamos muita gente que nem sequer fala em moral. E na doutrina espírita, a moral ela confunde com a religião, por estar ambas ligadas à evolução moral e espiritual do espírito, né? Então, nós vamos ver que toda atividade que nós vamos realizar quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós passamos a descobrir algo novo, ou em nós, ou no horizonte em que nós estamos convivendo junto a tantos irmãos. E isso é importante que a gente possa ver que toda essa situação de reunião de esforços que todos passam a atingir para um fim menos brilhante, mas prova a elevação intelectual de uma época. Se hoje nós estamos vivenciando momentos que a moral não está tendo esse crescimento que nós esperávamos, a intelectual tem crescido. Nós estamos vivendo hoje num período tão diferente, né, da inteligência artificial, que nós pensamos, perguntamos ou queremos alguma coisa, logo ela responde. No entanto, é uma evolução, sem dúvida, mas nós precisamos ter a coerência do nosso pensamento para interpretar aquilo que ela está fazendo. Porque não é viver de uma resposta robotizada, mas é compreender a força da intelectualidade que domina hoje quase todos os espíritos da humanidade. E aí nós vamos ver que enquanto a atividade é uma reunião de esforços de todos nós para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de sua época, nós precisamos ver o que nós estamos contribuindo com a educação dessas crianças para que elas não caiam só nessa questão da pluralidade, da intelectualidade, que tanto tem chamado a atenção, privando elas, os seres, enfim, de outras situações que muitas vezes ainda têm um arrastamento muito forte.
E Kardec coloca aqui: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Isso tudo vai nos mostrar que ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, é justamente aquele espírito que não está ligado ao progresso, não está sentindo o movimento da espiritualidade para nos trazer novas oportunidades a fim de ganharmos essa conquista que tanto almejamos no propósito de nossa reencarnação. Ai do espírito preguiçoso, porque o espírito preguiçoso, ele tem nos arrastado. Então, esse espírito, né, que nós chamamos de preguiçoso, ele cerra o seu entendimento com receio de ter que trabalhar, de aumentar as suas atividades. Isso tudo mostra para nós uma grande dificuldade que ainda a humanidade tem. Nós vamos ver que quando nós falamos de obediência, da lei de progresso, das leis, aplicação das leis divinas, nós também precisamos trabalhar a resignação. E ninguém cultiva a resignação diante do mal declarado ou removível, sob a pena de agradá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Estudemos resignação em Jesus Cristo, o mestre da cruz. Não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, mas é uma mensagem de resistência contra a mentira, a criminalidade, mascarada de religião. Porque muitas vezes nossas atitudes são muito mais comportamentais do que verdadeiramente uma atitude de manifestação do espírito. Então, aqui Kardec coloca: ai do espírito preguiçoso e daquele que encerra o seu entendimento. Eu daria mais um. Ai daquele espírita preguiçoso e que está sempre aguardando amanhã para recomeçar. Então, o ai dele, porquanto, mostra para todos nós, né, que os guias e protetores, eles estão sempre a nos ajudar para que a gente possa ter um freio, né, uma ação que vai nos frear e que, de alguma forma, nós teremos que responder a isso. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde sem ser vivenciada. Toda a resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Todo bem-aventurado, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. É isso que nós precisamos estar atentos. Muitas vezes nós aprendemos uma coisa hoje, não damos valor e aquilo não nos serve para amanhã. E assim, meus irmãos, perdemos grandes oportunidades de nossa vida. Jamais podemos fazer isso, porque o bem, ele é uma mola propulsora tanto da vontade quanto do pensamento. Estamos na Terra vivenciando os meios de dor, de ranger de dentes, de purificação, mas nunca possamos esquecer que a purificação é o fruto da nossa inoperância, é o vício mental que ainda carregamos. Então, convido a todos a refletir e a pensar no bem que nós podemos fazer, tanto no campo da obediência, quanto também no campo da resignação. Por isso, queridos irmãos, agradeçamos a Jesus por tudo que Ele tem nos dado e que nós saibamos sempre atender as duas necessidades de forma diferente, para que também nós não venhamos a constrangê-las e que eles sintam-se amparados e fortalecidos. Assim, Jesus, agradecemos pela oportunidade sublime, pedindo a Deus que nos estenda as mãos
junto a esses tantos de benfeitores amigos, a fim de que possamos receber o passe e a água fluidificada. Que Eurípedes e esses bons espíritos possam estar junto deles. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado e que a doce paz se faça em nossos corações. Ó Mestre, que os nossos companheiros que nos ouvem nesta manhã sintam-se agasalhados pela vibração de nosso querido professor Eurípedes Barçanufo. Que o Colégio Allan Kardec, o Grupo Espírita Esperança e Caridade, envolva-os nesta manhã de luz, de sol e de novas energias. Que assim seja.